Outras perguntas. História, por que muitos grandes fundos performam pior que vários investimentos básicos de renda fixa? Pergunta do V. Vioto. Tá? E essa é uma pergunta extremamente boa, que eu vou responder, inclusive mostrando coisas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem isso. Primeiro, nós temos que entender, tá, e é fundamental que os amigos compreendam, que bater o Ibovespa não é tão fácil assim. Tá? Bater o Ibovespa é algo que a maior parte dos fundos não consegue fazer. Uau! Isso é uma frase impressionante. Como é que é? Bater o Ibovespa não é tão simples assim? Não é tão simples assim, não. A maior parte dos fundos não bate Ibovespa. A maior parte dos fundos precisa respeitar regras de compliance, de volatilidade máxima que eles aceitam. E isso torna extremamente difícil esse tipo de coisa. Deixa eu colocar aqui para vocês verem os fundos de investimentos. E aqui está. Voilá. Fundos de investimentos. Vamos comparar aqui os diferentes tipos de fundos, tentando pegar, por exemplo, um fundo... Vamos pegar um fundo de multimercado. Vamos pegar só os multimercados e vamos pegar os fundos de renda variável. Tá? Então vamos pegar os fundos multimercado, vamos pegar os fundos de renda variável. E daí a gente vai pegar a maior parte dos fundos aqui. A gente começa a olhar o que, basicamente? No ano. Quanto é que a Bovespa rendeu no ano? Rendeu em torno de 7,5%. Então sim, a gente tem alguns fundos que renderam mais do que isso. Alguns aqui que renderam 36%. O Vinland, que eu gosto muito, rendeu 17%. O Ibiúna rendendo 16%. Tá? Esse aqui é um long only, né? Long only. A gente tem aqui 14, 13, 13, 12, 11, 11 com 30. Tu vê que a gente tem alguns aqui com 11 com 0,9. E aqui do lado a gente tem nos últimos 12 meses, no último ano. Né? Mas o que interessa muitas vezes é que as pessoas pensam que o que mais importa é pegar o fundo com a maior rentabilidade. Mas não é, cara. Não é. Isso não é a coisa mais importante que a gente tem que ter em mente. E por que não? Porque às vezes tu pode ter uma brutal rentabilidade, mas com uma volatilidade muito grande. E volatilidade muito grande significa risco. E você não quer tomar um excessivo risco. Então, quando a gente pega aqui um comparador, e vamos comparar os diferentes fundos, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui os diferentes fundos, pegar, por exemplo, o IP Participações. IP Participações Master, FIA, Fundo de Ações, BDR nível 1. Vamos colocar esse na nossa comparação. Ok, vamos colocá-lo aqui. Vamos colocar o próprio Vinland. Vinland Macro Plus. Vamos colocar o Helix. Vamos colocar o Adam. Adam Macro. Vamos colocar aqui o... Se a gente consegue localizar mais alguns outros. Aqui, ó. Aqui então a gente já tem o quê? O CDI está em linha tracejada. A gente tem a carteira. A gente tem o Adam.
Strategy, a gente tem o Vinland e a gente tem o IP Participações. Vamos comparar todos eles. No mês, essa é a rentabilidade deles. No ano, essa é a rentabilidade deles. Nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses. Mas o que mais importa para a gente não é saber a rentabilidade. As pessoas se preocupam muito com rentabilidade e se preocupam um pouco com isso aqui, ó, volatilidade. Onde é que está o VAR? Onde é que está o VAR? VAR. Quero volatilidade. Quero saber a vol. Aqui, ó. Olha como a volatilidade do IP é de 17%. Ela é muito maior do que a do Vinland e muito maior do que a do Adam. Veja que o Adam consegue ter uma volatilidade muito mais contida, de 5,5 desde o início, enquanto que o Vinland em torno de 7 e o IP tem 17,7. Isso traduz o que, basicamente? Isso traduz que, mesmo que a gente tenha uma rentabilidade maior do IP Participações, ele simplesmente traz mais volatilidade para a nossa carteira. E como ele traz mais volatilidade, a gente tem que ver se essa volatilidade a mais que ele traz é compensada por um retorno maior. Se não for, não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Então, nessa situação, a gente tem que comparar a rentabilidade do fundo, mais, naturalmente, a volatilidade intrínseca que ele tem em relação ao mercado. Alguns fundos, às vezes, entregam 30% no ano, mas com a volatilidade de 60%. Pergunta do Marcos Saboia. Boa tarde, Stormer. O que você acha do FICUB desenvolvido pelo Bo? Eu gosto bastante das ideias do Bo. O Bo tem ideias bastante interessantes. O modelo dele funciona extremamente bem para dólar. É algo fantástico a forma como ele consegue ler o dólar. Eu fico impressionado pela qualidade de leitura que ele tem do dólar. Eu, particularmente falando, não consegui me adaptar muito bem com o modelo. Tive dificuldades para entender algumas coisas e não utilizo no meu dia a dia. Mas eu acho que é uma estratégia que pode ser extremamente benéfica para alguns. Vamos olhar aqui outras perguntas. Marcelo pergunta, Márcia, é legal falar quais os tipos de fundo que existem, sabemos pouco sobre eles, tipo long only, etc. Vocês querem falar um pouquinho sobre esse tema? O que são os diferentes tipos de fundos que existem? Querem conversar um pouquinho sobre isso? Querem ou não? Querem que a gente faça uma rápida sobrevoada? O que é um long only? O que é um long bias? O que é um long and short? Vamos falar sobre isso? Então esperem só um minuto. Um minuto. Tá. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu Galera, esse sujeito que está do meu lado. Vamos ver se tu consegue aparecer um pouquinho. Tu consegue aparecer? Agora tu aparece. Esse sujeito que está aqui do meu lado é um dos mestres principais que nós temos aqui em alocação, em formação de carteira e na ajuda dos clientes lá da Liberta para a localização de bons fundos. Por que eu te chamei aqui, Geraldo? Porque as pessoas me perguntaram o seguinte lá na plataforma fechada. Stop, vamos falar um pouquinho o que são esses diferentes tipos de fundos que tem no mercado. O que é um long bias? O que é um FIC? O que é uma FIA? O que é um multimercado? Porque o pessoal tem realmente essa dúvida, né? Então, como essa é uma dúvida que eu acho extremamente legítima e que a gente pode ajudar a esclarecer, tu pode explicar para as pessoas rapidamente o que são esses diferentes fundos que existem aqui, esses fundos disponíveis nas mais diversas categorias que aparecem aqui? Quando a gente vai botar o comparador, né? Perdão, aqui, lista de fundos. Aqui, categorias. Ó. Aparece aqui, ó. Pós-fixado, pré-fixado de fração, multimercado, renda variável, internacional, alternativo. O que são essas malditas letrinhas? FIC-FIM, FIC-FIA, FIC-FIRF. Meu Deus do céu, o que é isso aí? Pode ajudar a gente? Vamos lá, claro, isso é uma satisfação. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. É a sopa de letrinha mesmo. Deixa eu só fechar ali a porta, com muito barulho. Vai explicando aí. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Primeiro ponto, tá? A gente hoje na XP até é tanto fundo que a gente acaba até se atrapalhando. Então aí que
uma sugestão, né? Podem nos acionar aqui dentro da assessoria, fiquem à vontade para nos acionar que a gente ajuda vocês. Parte de renda fixa, tá? Pós-fixado, vamos começar por ali. Esse aqui vão ser os fundos mais conservadores que nós temos. Muita gente usa essa categoria, renda fixa pós-fixado, vai melhorar o rendimento deles, porque o pós-fixado vai acompanhar a alta da Selic, né? Então vai aumentar a Selic, vai aumentar um pouquinho mais o rendimento desses produtos todos, tá? Essa categoria, normalmente aquele investidor que está vindo do banco para cá, tô com uma parte grande do dinheiro, não quero tomar risco nem nada, pumba, aloca nessa parte de renda fixa pós-fixado, funciona muito bem. Aí depois a gente vai começar a entrar, nessa segunda categoria, que a gente chama de renda fixa pré-fixado, renda fixa de inflação. Qual é a vantagem desses fundos? Vão estar trabalhando junto com a parte de inflação, então estou vendo alguns, por exemplo, fundos que vão comprar títulos de infraestrutura. O que vocês já devem ter percebido, pessoal, na plataforma da XP? Geraldo, eu vi aqui que tem um produto que é um crédito privado, sei lá, da Equatorial Energia, tá? Tem um crédito privado. Tu pode chegar lá e comprar o título você mesmo, só que esse título vence lá em 2031. Pô, daí eu vou ter que carregar até 2031 se eu quiser sair antes. Aí tem a tal da marcação a mercado, até que a gente fez um programa ótimo ontem, tu fez? Sim. Que tava falando dessa parte de inflação. Quando o investidor compra o título sozinho, às vezes ele tem que carregar por 5, 10 anos. Pô, mas não tem como eu sair antes sem precisar ter toda essa movimentação. Claro, um fundo de inflação, por exemplo, ele compra vários títulos privados. Lá dentro tem 100 títulos desses. Um investidor na pessoa física, às vezes só tem 1, 2, 3 títulos somente. Olha a vantagem de tu comprar um título, um fundo de inflação. Tu tá mitigando o teu risco, né? Tu diversifica. Diversifica um monte. Diversifica. E uma outra questão. Quero sair amanhã. Beleza, tu consegue D mais um resgate, né? Resgate. Então tem essas vantagens, tá? Então isso já seria nessa segunda categoria, renda fixa tanto pré-fixado quanto com inflação. O pré vai funcionar da mesma forma. Tá, mas olha só. Considerando que a taxa de juros está subindo, aí vai subir mais. Considerando que a inflação vai pegar fogo, entre o renda fixa pós-fixado e o renda fixa pré-fixado, inflação, qual que você acha que é mais atraente? A turma tá gostando mais tanto o pós quanto de inflação. Tá indo mais para essas duas linhas aqui. O pré, pessoal, tanto é que até se vocês começarem a olhar, vi aqui, ó, ordenei aqui por, sei lá, mais tradicional, né? Vai ali na coluna rentabilidade, pimba, né? E daí tu começa a ver assim, tô vendo que os pré-fixados estão tudo negativo no ano, né? Claro, vai acabar ficando, porque o juros está subindo, então esses prés começam a não ficar tão interessantes. Então, onde é que eu boto, quais os cavalos que eu aposto aqui? Vai no pós, vai melhorar ainda, se a Selic vai a 7% no ano, tu vai todo dia ganhar um pouquinho mais, né? E também nos de inflação. E por último, tu falou um termo que talvez o pessoal em casa não entenda muito bem, tá? Tu falou um termo chamado título privado. Entenda o seguinte, pessoal, título público é quando tu empresta para o governo e o governo te promete uma taxa. CDB é quando tu empresta para um banco e o banco te promete uma taxa. Título privado é quando você empresta para uma empresa e ela te promete uma taxa. Então, ou as famosas debentures. Então, títulos privados é quando tu empresta para uma empresa, que pode ser para uma Vale, pode ser para Equatorial, pode ser para, enfim, N delas, né? Listada ou não em bolsa. Listada ou não em bolsa, e isso vai estar te revertendo a taxa que foi acordada dentro daquele título. Né? Perfeito. Naturalmente que assim, o título público é o menos arriscado, porque tu tem justamente o governo como lastro principal. Depois disso nós iríamos para bancos e por último nós iríamos para os privados, dependendo, alguns privados são até melhores que bancos, né? Eu acho. Uma Vale. Não, tem bastante, exatamente essa leitura, tá? Sim. Vamos lá. Então continua. Multimercado. Como é que é o multimercado? Multimercado essa é engraçada. É o multimercado, são vários mercados. Lá dentro tem várias categorias, pessoal. Tem multimercados, por exemplo, que vão ser especialistas, né, em trabalhar só juros e moedas, por exemplo. Compro dólar, opero peso mexicano, né, tô vendido em real. Enfim, tem multimercados que aí é uma sacola grande de alternativas. Vai depender do gestor. Vai depender do gestor, totalmente. Tem alguns gestores que se focam muito em câmbio. Então o cara opera muito dólar, um pouquinho de taxa de juros e opera pouquíssimo bolsa. Tem outros que operam muita bolsa,
um pouquinho de câmbio e menos taxa de juros. Então isso vai ser uma composição que alguns fundos estão construindo, né? É isso. Tem multimercado, exatamente. E tem multimercado, por exemplo, que opera um negócio que o pessoal gosta, deve estar operando aí já, long and short, né? Long and short. Tem multimercado especializado em long and short. Onde é que é uma dica legal, pessoal, para vocês entenderem? Entra essa tela que a turma tá vendo, né? Sim. Essa categoria aqui, ó, o risco, se eu ordenar multimercados, por exemplo, pelo risco, aqui tu já começa a entender o tamanho da bronca que pode aparecer. Tem multimercado que o risco é muito baixo, que é o risco 5, por exemplo, que é uma métrica que a XP traz, né? E tem multimercado que o risco vai ser 30, que vai ser quase um fundo de ações disfarçado de multimercado. Esse aqui, por exemplo, que é 30, ó. É quase um fundo de ações disfarçado. Tem bastante. Vocês vão encontrar multimercados aí rodando um percentual grande de retorno no ano. Então o risco aqui já nos dá uma ajuda nesse sentido, né? Para dizer qual que é o nível de agressividade que o gestor tem em relação ao mercado como um todo, diga-se de passagem, né? Perfeito. Claro que a gente quer o menor risco possível com a maior rentabilidade possível, né? É o tal do Sharpe, né? Exato. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Quantitatas Maiorca, ele está com um risco de 6, com uma rentabilidade dos últimos 12 meses de 11%, o que é uma senhora rentabilidade. A gente gosta bastante dessa casa aí, tá? E até a história, mas se tu clicar ali naquela setinha, o pessoal vai poder ver, ó. Eu clico se eu quiser, tá? Ali, ó. A comparação aparece aqui, a rentabilidade histórica contra o CDI. Tá, legal, bacana isso. E aqui aparece o patrimônio líquido, o benchmark, o CDI. Classificação XP, macro, média vol, ou seja, média vol vai te dar um nortezinho também, né? Aí se tu quiser, tu pode até ter mais detalhes, né? Tem mais detalhes aqui, ó. Legal. Tributação, tudo mais e tal, tá, bacana, interessante. Mas vamos voltar ali porque o tema tá bom. Então, o multimercado, ele vai ter características que vão depender muito do gestor, certo? Mas o que é o tal do FIC-FIA? O que é o long bias? O que é o long bias? Vamos lá. Vamos pegar primeiro o FIC-FIA, tá? O FIC, Fundo de Investimento em Cotas, ele tá comprando cotas de um outro fundo, né? O FIC vai ser isso aí. Então ele vai comprar cota de alguém, ele não compra diretamente os títulos, ele compra cotas de um outro fundo, normalmente é o fundo master, que daí o fundo master compra diretamente os ativos no mercado. Então o FIC seria fundo de investimento em cotas, é isso? O FIC vai ser fundo de investimento em cotas. Olha que interessante. Então ele está comprando cotas de outros fundos. O próprio Quantitas aqui, né? O Quantitas FIC, fundo de investimento. Ele compra cotas de um fundo. O que é o FIM? Não é o fim do mundo, é o fundo de investimento de multimercado. Então ele compra cotas de um outro fundo. Entendi. Do master ali, né? Entendi. Então, é assim que vai funcionando. Tá. O long bias que perguntou, ele tem uma característica bacana. Porque o long bias, imagina que tu tem a tua posição de ações, tá? Tá só compradaço ali, risco direcional pra cima, né? Tá. O long bias, ele tem uma característica legal, eu gosto de usar eles também nas composições de portfólio, porque eventualmente o gestor tem um leque maior na alçada lá no regulamento dele, diz assim, ó, você pode operar vendido no mercado. Tá. Então, eventualmente, o mercado agora encrespou. Vem pra baixo, consigo... Soca na venda. Só posso socar um pouco na venda, não vou socar tudão, mas posso entrar vendido um pouco. Pode bater um pouquinho na venda. Tô vendo que tá vindo um caminhão aqui, vai bater em mim, né? É nítido. Tá. Uhum. No fundo long only... O long only tu só pode ficar comprado. Tu pode tentar buscar empresas mais defensivas, né? Certo. Tem uma regra, um percentual que tu tem que ficar no mínimo comprado. Então não tem muito o que fazer, né? O cara pode estar vendo que vem um caminhão na direção dele e não pode se afastar do caminhão porque não pode vender menos do que 66% das cotas dele, do capital dele. No máximo, vou tentar correr para algum ativo que vai ser um pouco mais defensivo, né? Sei lá. Tá. Umas empresas de energia. E já o long bias muitas vezes permite alguma vendinha. Posso virar aqui com a minha bicicletinha e junto com o caminhão um pouquinho, né? Então, o long only pode fazer lançamento coberto de ações? O cara pode? Tá liberado para isso? Opções, no caso? O long only... Acho que não, né? Não me lembro. Depende do regulamento de cada fundo lá. Tá, ok. Aí vamos ter que ver. Tá, então, resumidamente falando, o long only, ele atua só na ponta comprado. Tá? Ele, na maior parte das vezes ele não pode operar vendido, mesmo que ele veja que o mercado vai dar uma pancada para baixo, ele não pode ficar com caixa livre, zerado em ações. Ele tem que estar posicionado em pelo menos uma parte do capital dele, que geralmente, se eu não me engano, é 66% até 70% do capital dele, tem que estar posicionado long, buy, comprado. O long bias, não. O long bias ele tem que estar comprado a maior parte do tempo, mas a
critério do gestor, ele pode eventualmente diminuir o tamanho de posições compradas e muitas vezes até entrar com algumas posições vendidas, permitindo ao gestor um pouco mais de flexibilidade. É claro que se o gestor é bom, fantástico. Se o gestor é ruim, pode dar problemas. Pode dar problemas. Vocês vão ver até que os long buys, eles têm menos a gente chama de volatilidade, né? Eles são um pouquinho menos agressivos do que os outros long only. A maioria deles, tá? Talvez tenha algumas exceções. Mas... E a gente tem alguns alavancado FIA. Esses são os mais brutais, assim. Olha o que é o nível de risco dele. Por quê? Porque o cara opera ações alavancado. Ele vai trabalhar com mais dinheiro do que ele tem no fundo. E muitas vezes pode produzir sérios problemas. A gente tem aqui o próprio Alaska Black FIC FIA, né? Também, bem alavancadão. Né? E daí a gente começa a descer aqui e ver FIC FIA, né, que a gente já sabe então que é um fundo que investe em cotas de outros fundos de investimento em ações. Né? A gente tem aqui, por exemplo, Small Caps FIA, Institucional FIA, todos esses são fundos de investimento em ações. Veja que a quantidade de risco neles é bem maior. Né? E a gente começa então a procurar aqui long bias, começa a diminuir o nível de risco, começa a aparecer long bias. Né? Olha aqui, ó. A gente tem mais aqui o valuation, sustentabilidade está muito na moda hoje em dia, né? Muito na moda. E a gente vai descendo, vai vendo todos os diferentes. Esses aqui, como eles estão na parte de renda variável, tá? Eles são aqueles que teoricamente vão ter o maior apetite por risco. E naturalmente, esses são a pimenta do prato principal que a gente faz. Quando a gente está montando uma carteira, eu comparo muito com montar um prato, sabe, Geraldo? Tu vai colocar um pouquinho de arroz com feijão, que é o básico, para dar uma sustância, como dizia minha avó. Né? Então tu bota arroz e feijão, que vai ser um renda fixa inflação, que vai ser um renda fixa pós-fixado, que vai dar a substância principal da tua carteira. Tu vai montar muitas vezes um multimercado, que pode ser um VLAN macro, que pode ser uma coisa nesse sentido, que vai tentar buscar a melhor rentabilidade possível com a menor volatilidade, porque eles vão estar sempre buscando esse tipo de proteção. E aí tu pode colocar uma posiçãozinha menor num fundo de investimento em ações, e aí sim, esse vai ser aquilo que tu vai querer que dê uma pancada, que renda uns 30%, 40%, 50% ao ano. Esse aí que vai ser às vezes a cereja do bolo ali também, né? Isso é que nem que vai pilotando o fogão, né? Às vezes aumenta um pouco mais o fogo, às vezes abaixa um pouquinho mais o fogo. E o que são esses internacionais aqui, cara? Ah, isso é legal. A gente tem bastante... Antigamente era bem mais restrito, né? Hoje aumentou bastante. Então são fundos que vão comprar ativos, né? Por exemplo, vai comprar Apple, vai comprar Microsoft, vai comprar Alibaba, vai comprar alguns ativos dentro aquelas BDRs aqui também, né? Ou até mesmo vai operar diretamente lá fora. É legal também, tá? Assim como a gente tem renda variável que você estava mostrando ali, os fundos de ações, cada vez mais a gente está entendendo que dá para globalizar, né? E principalmente, uma coisa legal dos internacionais é que vocês vão poder encontrar fundos que vão ter impacto do câmbio, né, que vão ser os chamados fundos não redeados. Então, se o dólar subiu, esse fundo também vai ganhar ou vai perder pela variação cambial. Sim. E também vocês vão encontrar fundos que têm essa trava do dólar, né? Então, que o dólar não vai ter impacto, né? Então, tem essas duas posições. Ah, Geraldo, o que eu faço? Como é que eu montaria? Tu pode montar um pouquinho de cada. Posso pegar alguns fundos. Pô, tem umas casas muito legais ali, né? A própria Casa Verde também global, Westeros, tem um monte de casa boa, né? E posso comprar também a fundos que vão operar, por exemplo, a Europa também, né? Eu vi aqui, tem uma Europa, né? Tem uns legais, tem uns bem bons. Aqui, ó, esse aqui tem um que é oportunidades globais, tem um aqui que é da Ásia, né? Tem bastante. Ásia, Europa, então trend de tesouro americano. Pega o mundo inteiro, né? Então pode escolher qual é o tipo de veículo que tu vai querer estar investindo. É bem interessante isso, sem dúvida alguma. Legal. Não, tu vai ver a aplicação, às vezes, mínima ali é R$500, né? Então tem umas coisas legais de trabalhar. O Marcel perguntou uma coisa importante ali. Qual que é uma taxa de administração razoável para um fundo? E já complementando com a pergunta da Vivian. Mas o FIC não fica sobrecarregado em taxa de ADM, considerando a sua própria e a do fundo de origem? Como é que funciona isso daí? Vamos lá. Primeiro, o que é uma taxa de administração razoável? Vai depender muito da categoria que a gente estava falando antes, tá, pessoal? Essa pergunta foi bem importante. Pega, por exemplo, produtos de renda fixa, tá? Tem um fundo de renda fixa que só compra título do governo. A gente tem um fundo que tem taxa zero, né? A XP disponibiliza isso. É um fundo que só vai comprar LFT. Para quem só compra título público,
que é título público é uma commodity, vamos dizer assim, né? Tudo é a mesma coisa. Renda fixa é bacana vocês darem uma olhadinha com atenção na questão da taxa de administração, porque todo mundo vai comprar a mesma coisa. Sim. Tá? Agora, Tu não tem muito o que inventar. Pô, não tem muito o que inventar. Tem muito o que inventar. Vai me perguntar, tá, Geraldo, o que eu olho? Cara, aí vale a pena olhar a questão de taxa, Sim. né? Sim. Agora, um fundo multimercado. O que é uma taxa? Depende muito também, porque os resultados que vocês vão estar olhando ali, quanto é que tá dando no ano, já é isento da taxa de administração, tá, pessoal? Essa pergunta sempre vem, né? Isso aqui que aparece aqui é isento? Tô pagando ali 1,90, mas eu tenho a taxa de 0,30. Esse 1,90 já está descontado até a taxa de administração, tá? Vai muito assim também, mas o gestor tá cobrando, sei lá, 2%, tá? Mas ele tá entregando performance, tá entregando resultado. Cara, se o cara tá entregando resultado também tá legal. Normalmente, agora sendo objetivo, normalmente um fundo de ações vai ficar ali, entre 1,5% e 2% mais ou menos a taxa de administração cobrada. Tá? E 1,5% a 2%, né? Fica 1,5% a 2%, você vai ver talvez um ou outro apareça ali com uma taxa mais alta, ali com 2,5%, 3%. Aí tu tem que olhar muito se o cara realmente é bom. Se o gestor é bom, ok, tô pagando pro cara ali, o cara tá entregando performance. Em resumo, vamos ver se eu entendi. Se eu estiver errado, me corrija. Fundos de renda fixa, tanto pós-fixado quanto até mesmo de inflação, a taxa tem que ser baixa porque o gestor não tem porra de trabalho nenhum. Com perdão da expressão, o trabalho do gestor desses fundos é muito confortável. Então, por isso, a taxa de administração de 0,5, 0,7, 0,8? Até menos, não. Esses aí vai ter 0,3. 0,3. Vai os de renda fixa vai 0,3 ali para baixo, tá? Mas quando a gente fala de fundo multimercado e mesmo fundo de renda variável, é aí que tu separa as crianças dos adultos. É aí que tu separa quem é o gestor pica das galáxias e quem é o gestor fraquinho, quem é o gestor que não tem estofo. E aí é óbvio que se tu fores, na época que eu era cirurgião plástico, se tu fosse operar com o Pitangui, tu vai ter que pagar caro, porque o Pitangui cobra caro. E o cara é bom, né? Se tu fosse operar com o Stober, vai cobrar bem mais barato do que o Pitangui, porque o Stober não é tão bom quanto o Pitangui, né? Então, o aspecto é que quando tu tem um gestor muito bom, as taxas acabam sendo um pouco mais caras. É um fato. É um fato. O mercado meio que vai em linha, né? Uhum. Vai balizando ali nessa faixa aí de que nem eu falei, 1,5%, 2% por aí. Para esses que já são mais sofisticados, que daí é os multimercados, os de ações, né? Entendi. E um outro ponto que tu falou, tu tava falando da renda fixa, né? Uhum. Mas o cambial, por exemplo, tem os fundos cambiais também. Ali vocês podem olhar a questão de taxa, tá? Sim. Porque todo mundo vai comprar a mesma coisa, né? Sim. Vai comprar o câmbio. Então, a maioria vai fazer... Aí eu balizo um pouco pela questão de taxa. Tá legal? Então, sim, a gente vai ter fundos que não vão conseguir muitas vezes bater o seu benchmark, né? Mas alguns conseguem bater sim. Por exemplo, a gente tem aqui o Clave Alpha Advisory. Olha aqui, ó, o benchmark dele tá aqui embaixo. Perfeito, isso aí. 14,93 contra 2,4. A gente tem o próprio IP aqui, velho, que também tá dando uma surra de coça no seu benchmark. Ele é long short, né? Ele é long short, né? Long short adicional. Esse aqui é o long short. Tá dando uma surra no CDI, espancando o CDI. Então, nós vamos ter fundos que vão conseguir bater, mesmo aqui, isso aqui são os fundos multimercado. Mas vamos colocar o de renda variável, mesmo dentro dos renda variável, nós vamos ter vários fundos que nos últimos 12 meses vêm batendo, sim, o seu benchmark. Por exemplo, o Guepardo, que é bem agressivo, né? O Guepardo é bem agressivo. Mas olha ali, ó, por enquanto ele tá batendo o Ibovespa. Dando uma boa surra, ele está rendendo 42% contra 18% do Ibov. Olha o que a gente falou ali antes, renda variável long only livre, classificação, né? E aí tu tem uma taxa de administração de 2,05. Com uma taxa de performance de 20. Isso aí. Tá? Aí tu tem, por exemplo, aqui o trend Ibov alavancado, tu tem aqui, por exemplo, o Vista Long Base, o Vinland Only, ó. Esse aqui é Long Only, que a gente já comentou, que aqui ele fica só compradaço. Mas olha o que é o trabalho de um bom gestor. Esse fundo aqui, ele não pode ficar vendido, ele tem que ficar sempre comprado. E tu vê que mesmo ele ficando sempre comprado, ele consegue bater o seu benchmark, que estava aqui em 18, ele está dando 26. Por quê? Porque o cara escolheu bem as ações que ele está comprado. Então essa é que vai ser a função do gestor. O cara vai decidir, cara, vou comprar mais isso aqui e vou comprar menos disso aqui. E com isso eu vou dar o alfa, que é diferencial, o rentabilidade diferencial para o meu cliente dessa forma. E é bacana, né? Porque essa parte das gestoras, né? O assets ali que tem,
Os caras têm equipes focalizadas, né? Daqui a pouco é um cara só para cobrir a parte de petróleo. Sim. Né? Daí, então é um nicho bem específico, né? E uma grande vantagem é que tu consegue diversificar teu patrimônio dentro de vários fundos, né? Dentro de várias assets também. Exato. Então funciona muito bem. Então, basicamente, esse é um conceito importante. Essa taxa de administração ela é anual, né? E ela vai cobrando, você vai ver ali, taxa anual de tanto, né? Mas ela vai cobrando, sendo cobrada todo dia, né? Todo dia ela vai tirando um pedacinho da tua cota ali, ó. Sim. Vai comendo um pouquinho assim. Então a gente pode colocar aqui o período que a gente quiser, por exemplo. Vamos pegar aqui o próprio... A gente estava olhando ali o Vinland, né? Vinland, né? Se a gente botar aqui 24 meses, que é essa daqui, ó. Se ele já tava lá. Isso aqui é 24 meses. Continua batendo. Ele quase o dobro do que o Ibovespa está rendendo. 31 contra 18. Isso aí. Né? Então a gente vê que sim, nós temos fundos que conseguem bater muito o seu benchmark, mas a gente tem que selecionar eles, por quê? Porque não são todos gestores que batem o seu benchmark. Hoje tem bastante gestora no mercado, né? Tem que peneirar. Tem 142 fundos, né? Tem que peneirar e peneirar muito bem, com muita atenção. Mas quando tu vai avaliar um fundo, tu olha apenas a rentabilidade ou tu olha outros aspectos? A gente vai ver também o nível de risco que o fundo toma. A volatilidade, né? Que ele toma. A volatilidade, totalmente, né? O ideal, como eu mencionei, a gente quer a maior rentabilidade possível com o menor nível de volatilidade plausível. Né? Tu vai ver o tamanho do fundo. Tem um monte de coisa que a gente vai olhar juntos, né, Samuel? Quem é a equipe, se os caras estão há tempo juntos, da onde que os caras vêm. Sim. É um trabalho bem por trás. Aqui a gente está falando de forma muito, muito sucinta, né? Mas sim. O trabalho, na hora que a gente vai passar para algum investidor, né, essas ideias de alocação, é o tamanho do fundo é novo, da onde é que ele vem, quem são os caras, quantidade de cotistas do fundo, o drawdown do fundo, né? Então, é uma série de coisas. A Trust também é interessante, né, cara? A Trust é uma casa interessante. Esse institucional aí é interessante mesmo. A Trust é uma casa interessante. Os caras realmente têm um trabalho muito... Só que a taxa de administração é bem maior, tá? Bem maior, verdade. Pega 3,50. Mas eu acho que ele não tem performance ali. Ele não tem performance. Não tem taxa de performance, daí isso dá uma compensada, né? Mas é um fundo interessante, sim. Tem vários fundos que eu acho que são válidos para ter numa carteira. E assim, sendo muito franco com vocês, pessoal, às vezes, especialmente para quem está entrando no mercado e que não conhece muito de ações, talvez melhor do que o cara abrir uma carteira pessoal em que ele vai comprar e escolher, seria ele contratar um gestor bom para fazer isso, né? Sem dúvida alguma. Bom, eu queria te agradecer, então, Geraldo, por estar aqui conversando com a gente. Tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer para o Geraldo ou não? O que é o benchmark de um fundo? Legal, essa é a referência que ele vai usar, né? É a referência que ele utiliza. Por exemplo, o pós-fixado, ele vai usar a referência dele, a maioria vai usar o CDI, né? Então a ideia dele é bater a taxa de juros brasileira, ali o CDI. Então, se eu não estou batendo CDI, poxa, daí aí não está funcionando. Então é sempre o cara que eu quero vencer. A maioria dos fundos de ações nacional vai usar quem como referência? O Ibovespa. Né? E assim vai indo. Então a gente tem o Vinson aqui, FIC-FIRF, que ele está com essa rentabilidade, 7,15 nos últimos 12 meses, contra um CDI de 2,36. O benchmark contra o que tu vai comparar. Tu não pode querer comparar, por exemplo, um fundo de investimento em ações comparando com o CDI. Tu está comparando tomate com camisa com blusão. Não é nem com cenoura, é com blusão. Totalmente. Né? Então são coisas completamente diferentes. Então os fundos eles vão ter sempre um comparativo. Se é um fundo de investimento em ações, tem que comparar com o Ibovespa. Se é um fundo, digamos, se é pré-fixado, vai ser um CDI, um pós-fixado vai ser um CDI. Se for um multimercado, às vezes pode ser o IPCA mais alguma coisa. Enfim, o que vai ser feito para que, como comparação, critério de comparação para se está batendo aquilo ou não. Aqui é no longo prazo. Olha a vol. Olha essa vol aqui. Caiu 0,9. Aí parece gigante, né? Mas ele cai um pouquinho. Mas renda fixa também pode dar ré, né? Sim. Eu acho que não vai ter ré. Tem ré, sim. Pode acontecer. Legal. Estou perguntando como é que começou na carreira. Olha, eu comecei é engraçado, investindo lá num fundo, não sabia nada, né? Foi lá perto de 2000, um pouquinho antes até, investindo num fundo de ações da Embraer, pelo Banco do Brasil. Olha só. Aí ganhei um dinheirinho, não sabia nem o que eu tava fazendo. O que eu tô fazendo aqui? Mas isso aqui deu certo, né? Aí comecei a investigar um pouco mais como é que funcionou, né? Tô há um tempinho também, né? Não tanto quanto tu, mas tô ali desde 2006, né? Como já agente autônomo no mercado. Mas comecei como investidor ali em 99, né? 2000.
Tomei muito tomo também, quem é que não tomou, né? Quem é que não tomou nessa vida? Quem não tomou, e isso aí, nessa linha. Depois fui estudando, entrei pro mercado, adorei, apaixonado. Ó, mesmo não tendo lucro fundo, você paga a taxa de ADM só, por exemplo? A de ADM sim. A ADM sim, a taxa de performance não. O que é taxa de performance? Aqui se a gente for olhar aqui, ó, quando tu bota no renda variável, por exemplo, vamos colocar aqui um fundo qualquer, esse long buys aqui. Pega um que tá, até um que tá perdendo, por exemplo. Isso. Esse long buys aqui, ó, tá? Ele tem base. Eu vou pegar um que esteja perdendo. Pode ser. Vamos pegar um que esteja perdendo. Vou pegar esse aqui, ó, o Miles. Acho que o Miles tá perdendo. Aqui ele tá usando o benchmark dele. Onde é que tá o benchmark? IPCA mais yield. Aí não dá. Vou pegar um. Tem um de ações negativo, por exemplo, deve ter. Um FIA. Vamos pegar um FIA aqui. Esse long buys aqui deve ter o IBOV como benchmark. CDI. CDI. Tá. Aí não. Vai lá em cima. Lá. Esse aqui deve estar perdendo. 1,43? Pode ser. XP dividendos está perdendo. Vamos ver. Mas não tem a referência o benchmark dele. Não apareceu ali. Vamos ver aqui então um outro. Perfil Foresight institucional. Vamos ver. IBOV, benchmark Ibovespa. Esse aqui o IBOV tá bem melhor, ó. Não, esse aí o IBOV tá bem melhor. O IBOV tá bem melhor. Sim. Então vê que o IBOV aqui tá dando uma surra de toalha molhada no Perfil Foresight institucional. A taxa de ADM é 2%. Essa continua rolando. A taxa de performance, o que é taxa de performance? Normalmente funciona da seguinte maneira. Tudo o que o fundo rendeu a mais do que o Ibovespa, ou seja, lucro acima do Ibovespa, 20% vai ser recolhido com uma taxa de performance. Isso funciona para garantir que o gestor queira a melhor rentabilidade possível, porque aí ele vai estar remunerando-se em cima disso. Né? Então, quanto mais vai ganhando acima do Ibov, mais ele está tendo resultados para ele. Né? Então, a taxa de performance nesse cenário não vai estar sendo cobrada, naturalmente, porque está abaixo do Ibovespa, mas a taxa de administração continua sendo cobrada. Aí tu começa a pensar, mas vale a pena estar nesse produto aqui, né? Daí começa a fazer aquelas reavaliações. Isso. Eu corro para um outro. Isso, daqui a pouco tu vê, cara, esse gestor aqui não tá com a mão acertada e tá com a mão ruim, vou me afastar dele, vou esperar, vou procurar um outro e assim por diante. Entender um pouco mais, exatamente. Bom, novamente falando, Geraldão, eu queria te agradecer. O Geraldo é um dos meus braços direitos aqui para a parte de alocação. Quero agradecer muito a tua participação aqui conosco. Muito obrigado, Geraldo. Boa satisfação, pessoal. Um abraço a todos aí. Bom dia.